Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no seu coração nessa manhã. É com muita alegria que nós estamos daqui, bem de longe, mas em conexão com vocês, por meio desses meios, né, de tecnologia que Deus tem nos provido para essa era, né, para esse tempo. Louvamos a Deus pela vida do pastor Reinaldo, com toda a equipe que tem se dedicado de maneira muito profícua para fazer com que tudo isso aconteça. E também louvamos a Deus pela sua vida, né, que com amor e paciência tem nos assistido nessa distância. Nessa manhã eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem colocado em meu coração, palavra que eu tenho estudado, que eu tenho avaliado como sendo uma reflexão boa para esse tempo, e considerando que nós já estamos no fim do ano, considerando que diretamente nós temos um chamado para isso. A verdade é que nós sempre pensamos na vida cristã em termos de o que nós vamos fazer para Deus, o que nós vamos fazer pelos outros. Mas nem sempre nós pensamos na vida cristã na perspectiva que eu quero trazer para a gente aqui hoje. Então, eu quero te convidar para uma reflexão, para uma avaliação. A Bíblia é um livro muito rico e nós temos na palavra de Deus aquilo que nós precisamos para nos guiar como servos dele, como filhos dele nessa terra. A Bíblia, esses dias eu estava conversando com o pastor Aldeir e compartilhando com ele um pouco disso, mas a Bíblia é diferente de qualquer outro livro que nós temos. A Bíblia é um livro de sabedoria. Como nós já estamos no final do ano, é tempo de nós fazermos algumas reflexões. Existe um contraste entre o que a Bíblia ensina e o que você pode encontrar em qualquer outro livro de ciência, de conhecimentos gerais. Por exemplo, se você está lendo a Bíblia e lê a respeito de algum evento importante, histórico, como o dilúvio, que é um evento que afeta, na perspectiva bíblica, o mundo inteiro. Alguns entendem que não foi um dilúvio global, mas a Bíblia parece mostrar que houve um dilúvio global. E se você lê esse evento num livro de ciência, você vai perceber apenas como um desastre natural, como um evento que aconteceu no mundo, que afetou famílias, que alterou a agricultura de alguns lugares, que mudou a geografia, não literalmente a geografia, mas talvez a topografia, colocando coisas que eram da base da terra, das áreas planas, nas montanhas, essas coisas assim. Então você vai encontrar informações desse tipo num livro de ciência. Mas quando você lê o mesmo evento na Bíblia, além de você encontrar a informação relacionada a qualquer tipo de evento relacionado à Terra, de algum evento ligado à arqueologia, que é um ramo da ciência, você vai encontrar junto com esse evento uma lição de vida. Você vai trazer para a sua vida prática algum tipo de instrução que vai te guiar na sabedoria. Por exemplo, se você ler sobre o dilúvio, você vai aprender não apenas que houve um evento global em termos de desastre natural, mas você vai aprender que o pecado tem consequências, que existe um Deus soberano que julga as nações, que existe alguém que tem controle sobre a história e que nós seremos responsabilizados pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Você não vai ter esse tipo de ensinamento num livro de ciência, mas você vai aprender quando está lendo a Bíblia. Então, a Bíblia, além de te dar a informação e a instrução, ela também te dá sabedoria. Ela te guia para a vida eterna. Você lê, por exemplo, histórias como a história de Caim e Abel. Se você assistir algum tipo de série sobre crime, sobre mente criminosa, como uma série muito conhecida aqui nos Estados Unidos chamada Criminal Mind, Pois não. Tô, Reinaldo? O áudio está um pouco ruim. Você não consegue chegar o microfone mais perto aí? Ele tá aqui. Não tem o áudio como. Tá muito eco. Você consegue chegar o microfone mais perto aí? Posso tentar. Deixa eu só um momento. Peraí. Não sei se eu tô na tela ainda. Tá. Peraí.
Peraí só um pouquinho. Teu microfone, não podia falar. Perdão, queridos. Pastor Reinaldo pediu para eu fazer algum tipo de ajuste aqui no microfone. Eu estou tentando fazer isso. Parece que não está tão bom o microfone. Estou ouvindo. Pode deixar ele falar lá embaixo. Quando você lê na Bíblia como a história de Caim e Abel, que é uma história relacionada a um crime que aconteceu lá na primeira família da Terra, além de você saber sobre criminologia, além de você aprender sobre o evento em si que aconteceu, como a violência cresceu naqueles primeiros dias, né? A gente estava falando sobre isso. A violência atingia 50% da humanidade, praticamente, porque entre dois homens que existiam na Terra, dois filhos, um matou o outro. Então era algo realmente muito grave. E você pode estudar isso na perspectiva da criminologia, mas você também pode aprender a lição de como é importante controlar os temperamentos, como é importante saber que os seus atos têm consequências, como é importante você saber como lidar com as suas emoções, com aquilo que não está bem resolvido na sua alma, porque isso pode te levar a uma ação desastrosa para a sua vida, para a sua família. Então, todas essas lições você aprende quando você está lendo a Bíblia, mas você não aprende quando está lendo um livro de conhecimentos gerais, um livro de ciência, ou qualquer coisa desse tipo. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre cuidado, pegando essa ideia de que as histórias bíblicas e os textos bíblicos nos levam a informações importantes, mas também nos trazem lições que são práticas para a nossa vida. Eu quero falar um pouco sobre isso, mas com foco especialmente no cuidado. Por isso o tema da palavra de hoje é a permanente estação do cuidado. O que Deus nos ensina sobre isso? A palavra cuidado é uma palavra que vem de um termo grego chamado episkeptomai. Episkeptomai. Essa palavra, episkeptomai, ela significa, em primeiro lugar, olhar para, significa guardar. Aquela coisa para a qual você olha e depois de olhar, você guarda. Existem alguns outros cognatos dessa raiz episcopel, essa raiz de onde vem a palavra episkeptomai, que também resultam em outros significados, como, por exemplo, cuidado amoroso. O Dicionário Internacional de Teologia do Velho Testamento, ele vai nos dizer que é um tipo de cuidado amoroso, é um contemplar do coração que é movido à ação. Então, episkeptomai, ou cuidado, é um cuidado amoroso, é um contemplar com o coração que vai te levar a uma ação. E aí, quando você estuda a Bíblia, você vai perceber que cuidado é um tema que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. As pessoas são abençoadas e recompensadas pelo cuidado que elas depositam em outras pessoas, e elas são também penalizadas, punidas, elas são tratadas com severidade pela falta de cuidado que elas também deveriam depositar e não depositam nas pessoas. Essas pessoas podem ser da comunidade geral, podem ser pessoas da família. E aí você vai ver, por exemplo, que o primeiro cuidado que você vai encontrar nas Escrituras é o cuidado de Deus para com o povo, provendo um jardim, provendo recursos para que uma família pudesse sobreviver na terra. Deus é um Deus cuidador, é um zelador, é alguém que se importa, é alguém que cuida daqueles que ele criou. Mas além do cuidado de Deus, você vai ver que a Bíblia instrui a igreja, o povo de Deus, em relação ao cuidado com a natureza. Lá no primeiro ato da criação, você vai encontrar Deus instruindo Adão em relação ao cuidado com a natureza que ele devia ter. Mas junto com isso, você vai ver a Bíblia falando de cuidado pessoal, de como você deve cuidar do seu tempo, como você deve cuidar da sua alimentação, como você deve cuidar da sua saúde,
como você deve cuidar do seu sono, das palavras que saem da sua boca, da maneira como você vive. Então, isso é um tipo de instrução que você vai encontrar na Bíblia em relação ao cuidado pessoal. Existe também um outro termo que está relacionado com o cuidado pastoral. A palavra episcopel é a palavra de onde vem o termo presbítero, de onde vem episcopal, né? Esse termo relacionado à liderança, mas que, na verdade, significa cuidado, é alguém que cuida. Então, a Bíblia vai falar a respeito da importância do cuidado pastoral na igreja, o chamado do pastor para cuidar das pessoas. A Bíblia também vai falar de cuidado no nível de uns aos outros, quando você é chamado para cuidar do seu discípulo, da sua célula, do irmão com quem você congrega na igreja. Então, esse tipo de cuidado também é um cuidado importante que a Bíblia vai nos ensinar e vai esperar que nós, como cristãos, pratiquemos. E junto com isso, a Bíblia vai trazer esse nível de cuidado para dentro de casa, falando do cuidado conjugal, de como o marido deve cuidar da esposa, de como a esposa deve cuidar do marido. E junto com isso, dentro ainda desse contexto da família, tem o cuidado dos pais com os filhos e o cuidado dos filhos para com os pais. Então, todo esse cuidado é ensinado nas Escrituras. Nós enfatizamos a questão do cuidado do pastor, enfatizamos a questão do cuidado uns com os outros em termos de discipulado, mas muitas vezes nós negligenciamos o ensino que a Bíblia nos desafia a conhecer e a praticar, que é o cuidado dentro de casa. Então, a palavra de hoje não é uma palavra para a Comunidade Batista da Paz, como instituição, como coletividade. É uma palavra para você, para sua família. É uma palavra para dentro da sua casa. É uma palavra que pretende alcançar você como marido, você como esposa, você como pai, como mãe, ou você como filho. Essa é a intenção dessa palavra hoje, trazer, por meio de algumas lições que foram dadas para o corpo, que foram dadas para a nação de Israel ou para a igreja de Jesus, na verdade, com ensinos práticos que se aplicam à sua casa e à sua família. Essa é a intenção dessa palavra hoje. E aí, junto com isso, nós vamos aprender, nós pretendemos, né, mostrar de uma forma resumida, de uma forma direta, como o cuidado é abordado, pelo menos em 3 perspectivas bíblicas, que é no ensino ético, de como nós devemos nos comportar uns com os outros, também na história judaica, e como ele também é mostrado na teologia propriamente dita, que é aquela teologia que trata de quem Deus é, como é a natureza de Deus. E aí, hoje eu quero trazer para você esse ensino nessas 3 perspectivas. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender nessa palavra de hoje é que cuidar é a melhor expressão da nossa identidade cristã. Nós sabemos que nós somos cristãos por meio do cuidado que nós demonstramos uns para com os outros. E eu quero trazer junto com isso algumas palavras da língua original para que você possa entender como a intenção de Deus em relação ao cuidado é muito, muito clara. O texto que nós vamos ler está em Tiago, no capítulo 1 e o versículo 27. Nesse texto, nós vamos ler o seguinte. Talvez a gente tenha versões diferentes aí. Talvez eu estou usando algumas versões diferentes. Eu não sei se o pessoal conseguiu achar todas essas versões e foi falha minha não ter colocado uma versão só, mas de qualquer forma o sentido é o mesmo e a verdade é a mesma. O texto diz assim: a religião pura, que é a palavra katara, religião pura e imaculada. A palavra imaculada no grego é amiantos. A palavra pura é katara. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar. A palavra visitar nesse termo aí é episkeptotai. Essa é um dos cognatos desse termo episcopel. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção. A palavra corrupção é astilon, da corrupção do mundo. Então, lendo o texto de forma linear, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Bom, esse texto ele é muito rico, não dá para a gente explorar todo ele, talvez só esse texto daria para a gente fazer a mensagem dessa manhã. Mas esse texto fala de pelo menos 3 coisas fundamentais em relação à sua fé. Ele vai falar do que é a verdadeira religião e do que a verdadeira religião não é. Ele vai falar do cuidado pessoal e do cuidado altruísta, o cuidado com o outro que nós devemos ter. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, a verdadeira religião, a religião pura, katara, o tipo de religião que você precisa praticar não é necessariamente alguma coisa que está relacionada com uma instituição, embora a gente precise dessa instituição por causa do relacionamento coletivo, por causa da necessidade de socialização que o ser humano tem, e porque às vezes a gente é muito mais forte quando está junto, mas a verdadeira religião não tem a ver com o lugar que você está, mas tem a ver com o que aconteceu dentro de você, com como você é por dentro. E aí a palavra katara, a palavra que é usada para pura, vai nos nessa compreensão. Então, ele vai falar do que é a religião pura e verdadeira, ele vai falar do cuidado pessoal. O cuidado pessoal está relacionado com você se manter puro da corrupção. Então, pessoalmente, você precisa se manter puro da corrupção. Em termos de religião verdadeira, você precisa prestar atenção nos órfãos e nas viúvas. E essa é a melhor definição de religião verdadeira. Então, Deus vai nos ensinar nesse texto algumas coisas. Como verdadeiro filho de Deus, a minha atenção precisa estar nos órfãos e nas viúvas, naquelas pessoas que estão passando por tribulações e, ao mesmo tempo, me guardar puro, me guardar livre, aspilon, dessa corrupção. Eu preciso estar livre do tipo de corrupção que o pecado pode trazer em mim. E aí, eu te faço uma pergunta. Você tem cuidado dos órfãos e das viúvas? Você sabe que esse é um dos chamados de Deus para definir que tipo de religião nós temos. E aí você vai encontrar muitas religiões, você vai encontrar muitas denominações ou muitas instituições no mundo inteiro que estão dedicadas a cuidar de órfãos e viúvas. Pessoas que vendem suas propriedades, pessoas que constroem projetos sociais para dar atenção aos órfãos e viúvas. E a Bíblia vai dar critérios para como você cuida dos órfãos e viúvas. E isso é um projeto lindo, maravilhoso, que a igreja deve fazer. Mas deixa eu te falar pessoalmente como pastor. Olha, como pastor, eu já atendi diversas mulheres crentes, com maridos crentes, que diziam que se sentiam viúvas, embora estivessem casadas com seus cônjuges e eles ainda estavam vivos, estivessem vivos. Então, muitas mulheres viúvas com o marido vivo dentro de casa. Às vezes a pessoa se sente chamada por Deus para cuidar de um órfão e de uma viúva lá fora, que ele nunca viu, que ele nunca conhece, mas ele deixa a mulher dele viúva dentro de casa. Viúva, ele nem pode chamar minha esposa, ele tem que falar minha viúva, porque ela é viúva de um marido vivo. Muitas mulheres estão deixando seus maridos viúvos dentro de casa, em nome do chamado de cuidar dos órfãos e das viúvas e dos necessitados. Saem com paixão para cuidar daqueles que estão em tribulações, mas esquecem da atenção que eles são chamados para dar dentro de casa do órfão ou da viúva que está morando com ele dentro da sua casa. Junto com isso, você vai saber que existem filhos que estão sendo criados dentro de casa com a negligência dos pais, e esses filhos podem se considerar órfãos, porque eles não têm disciplina, eles não têm instrução, eles não têm sacerdócio do pai, eles não têm a presença do pai nem da mãe na medida que precisam, são filhos entregues a si mesmos, filhos que às vezes não sabem segurar um garfo, uma faca, que não sabem, talvez, se policiar nas palavras, que não têm dedicação nos estudos, que não têm talvez um entendimento claro do que é a verdade e muitas outras coisas mais. Não está preparado para o mundo porque foram criados sem pai, sem mãe, embora o pai e a mãe estivessem lá
dentro da sua casa. Então a Bíblia fala, ó, religião pura e imaculada tem a ver com cuidar de órfãos e viúvas. E a gente olha para os órfãos e viúvas longe de nós, mas precisamos olhar para dentro de casa e ver se existe algum órfão, ou alguma viúva que nós estamos negligenciando o cuidado. Então, o primeiro lugar do seu chamado, a primeira esfera de ação do seu chamado é para cuidar dos órfãos e viúvas, e nesse aspecto você deve florescer primeiramente dentro de casa. Se Deus pode te usar lá fora, se Deus pode te usar extraordinariamente lá no mundo, onde estão os órfãos e viúvas, o primeiro órfão e viúva que precisa receber o seu cuidado é esse aí, o seu episkeptotai. O seu cuidado tem que vir para dentro de casa, tem que começar dentro da sua casa, e se você é responsável no seu chamado dentro de casa, você vai dar fruto no seu chamado fora de casa. Bom, a segunda coisa tem a ver com a nossa espiritualidade e no ético. Eu ensino, eu quero ser discipulador, quero crescer no chamado de liderar uma célula, talvez até de crescer no ministério, mas ao mesmo tempo eu preciso começar com isso dentro da minha casa, dentro da minha família. Mas a segunda coisa está relacionado com a minha espiritualidade, com quão perto de Deus eu estou como crente. E aí eu vou te dizer uma coisa, nem o melhor amigo de Deus terá vitórias permanentes se ele caminhar sozinho. Nem o melhor amigo de Deus terá vitórias permanentes caminhando sozinho. E aí eu quero dizer o seguinte, olha, esse ensinamento, ele é para você marido, ele é para você esposa, ele é para você filho, ele é para você que é pai, para você que é genro, para você que é nora, para você que é sogro e sogra, ele é para sua família, para sua casa. A Bíblia vai nos contar uma história de uma guerra que aconteceu entre Israel e o rei de Amaleque, os amalequitas, né, na verdade. Está lá em Êxodo, no capítulo 17, versículo 12, na verdade. Ele vai dizer assim, porém, as mãos de Moisés estavam pesadas. Essa palavra vem de uma raiz hebraica chamada kabad. Essa palavra pesada vai nos trazer um ensino muito interessante. Por isso, né, as mãos de Moisés estavam pesadas e por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram suas mãos de um lado e de outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Moisés e o povo de Israel estavam lutando contra os amalequitas. Os amalequitas têm um currículo enorme, muito vasto, no Antigo Testamento, de todas as maldades, de todas as investidas que eles fizeram contra Israel. Mas, dentre tudo que você pode encontrar em relação aos amalequitas, você vai encontrar que eles sempre se levantaram contra o povo de Deus e eles também sempre atuaram nas famílias. Teve uma situação em Ziclag, quando Davi estava fugindo de Saul e vivia naquela região de Ziclag, num território filisteu. A Bíblia diz que os amalequitas passaram lá enquanto Davi estava numa batalha, ou estava se preparando para uma batalha junto com seus homens, e a Bíblia diz que eles levaram todas as mulheres, filhos e crianças daqueles homens que estavam na guerra, e quando chegaram em casa, a cidade estava queimada e a família tinha sido levada e os bens saqueados. Esse é o tipo de inimigo com o qual Moisés estava lutando. Moisés tinha intimidade com Deus, Moisés era um homem que via Deus face a face, Moisés era uma pessoa extremamente cheia de Deus, mas ao mesmo tempo ele tinha limitações físicas, e a Bíblia diz que quando ele levantava as mãos, enquanto Israel estava pelejando, Israel tinha vitória. Mas quando as suas mãos pesavam e ele tinha que abaixar as mãos, a Bíblia vai nos dizer que Israel perdia a batalha e os inimigos prevaleciam contra ele. Então, Arão e Ur, Arão era irmão de Moisés, Ur era o seu cunhado, eles vieram, colocaram uma pedra para Moisés sentar, e ao sentar nessa pedra, eles sustentaram os braços de Moisés durante o dia inteiro, e por isso Israel prevaleceu e ganhou a batalha contra aquele rei, contra aquele inimigo. Então, nem a pessoa mais íntima de Deus vai conseguir obter vitórias permanentes
se ele não tiver apoio dentro de casa. E isso é uma coisa muito verdadeira. Você vai encontrar pessoas que têm intimidade com Deus, pessoas de oração, mas que não conseguem sustentar o casamento, porque ninguém sustenta um casamento sozinho. Filhos que poderiam ir muito longe na vida, talvez eles acabam sucumbindo no meio da caminhada, porque eles não têm apoio dos pais, porque ele não tem aquele tipo de proteção, de cuidado que um filho precisa ter, até mesmo em termos de colocar limites. E talvez uma esposa que poderia estar ao lado daquele marido, mas ela não consegue, porque não houve cuidado, houve negligência no seu papel dentro de casa. Da mesma maneira, essas batalhas que Moisés travou naquele nível físico, em termos de guerra, nós também travamos batalhas em outras áreas. A palavra kabad, essa palavra hebraica para pesados, ela também é um termo que está relacionado com peso, com peso literal, aquilo que você suporta e é mais pesado do que você é capaz de suportar, mas está relacionado também com ser oneroso, com alguma coisa que é muito dispendiosa, com alguma coisa que é muito difícil de ser suportada. Esse termo, ele é muito associado no Antigo Testamento em relação a pecado. E aí, eu quero dizer uma coisa, dentro da sua família, dentro do seu casamento, a maior batalha que o seu marido trava, a maior batalha que a sua mulher trava, a maior batalha que os seus filhos travam diariamente e sobre a qual eles precisam prevalecer é a batalha contra o pecado. Essa é a maior batalha, essa é a maior guerra com a qual nós batalhamos diariamente. Moisés podia contar com a assistência de Arão e Ur, mas o seu pai, o seu filho, o seu marido, a sua esposa, esse membro da sua família, só pode contar com a sua ajuda, diretamente. É claro que a gente pode contar com a ajuda de irmãos da igreja, a gente pode contar com a ajuda de um pastor, a gente pode contar com a ajuda de um discipulador, mas naquele momento imediato, a pessoa mais próxima de nós normalmente é o membro da nossa família. Então eu preciso estar presente para sustentar as mãos dos meus filhos quando eles estão enfrentando tentações, quando eles estão no meio da guerra, da batalha. Eu preciso sustentar as mãos da minha esposa quando ela está enfrentando algum tipo de batalha. Ela precisa sustentar as minhas mãos quando eu estou enfrentando algum tipo de tentação, de batalha. Então, na verdade, dentro da nossa família, nós precisamos estar comprometidos a cuidar, a preservar, a proteger aquela pessoa no meio da guerra. Porque para ter essa vitória, nós precisamos realmente uns dos outros. Então, por mais piedoso que você seja, a sua piedade pode prover algumas vitórias para você, mas dificilmente isso vai acontecer sozinho. Ninguém vence sozinho. Você pode olhar quando Paulo venceu, ou quando qualquer uma outra pessoa teve grandes resultados, Pedro, ou quando Elias, ou talvez Josué vencia aquelas batalhas. Ninguém vence batalha sozinho. Sempre tem alguém orando, sempre tem alguém apoiando, sempre tem alguém dando suporte financeiro, sempre tem alguém dando algum tipo de sustento para que essa pessoa chegue até onde ela tem que chegar. Muitos filhos aí que recebem apoio do pai, depois que começam a voar, esquecem de onde eles saíram, de quem eles eram. Na verdade, precisam lembrar de onde veio esse sustento, esse apoio, para que eles pudessem chegar onde chegaram. Da mesma maneira, se você quer levar seus filhos até um certo ponto na vida, você precisa saber que eles precisam desse apoio, que a sua mulher precisa desse apoio, que o seu marido precisa desse apoio. Então, Moisés tinha Arão e Ur. Você só tem esse membro da sua família, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos. Você poderá ser muito espiritual, mas você nunca será espiritual sozinho. A espiritualidade, a nossa intimidade com Deus, ela está correlacionada com esse nível de comunhão que nós temos. Você não pode ser espiritual na sua intimidade isolada com Deus e ser uma pessoa desligada, carnal, uma pessoa mundana, uma pessoa mal educada dentro de casa. Então isso é muito ético, é teológico, mas é ético. Nós precisamos viver essa experiência dentro da nossa casa. E em último lugar, nós temos agora, não ainda para terminar, mas junto com isso ainda, Arão e Ur colocaram uma pedra para Moisés se sentar, mas eles se comprometeram
a cuidar, a segurarem os braços dele o dia inteiro. A nossa caminhada com Deus é uma jornada de longa distância. A gente precisa realmente estar comprometido para uma caminhada que vai durar muito tempo. Então, é importante você saber que o seu cuidado com essa pessoa dentro da sua casa traz descanso para ela, traz descanso para o seu marido, traz descanso para o seu filho, traz descanso para sua mulher, traz descanso para o seu pai, para sua mãe. Quando você cuida, você está trazendo descanso. Por exemplo, é muito comum a mulher cansar de falar com o marido alguma coisa que ele devia fazer e não faz. E ele não ouve a mulher. É muito comum os pais estarem cansados de falar com o filho, oh, você devia fazer isso, e ele não faz, não arruma, não organiza, não cumpre o papel que ele deveria cumprir. Então, o seu cuidado em relação a isso vai trazer descanso para o seu pai, vai trazer descanso para sua mãe, vai trazer descanso para o seu marido, vai trazer descanso para sua esposa. O seu cuidado vai influenciar os resultados do seu marido, do seu filho, do seu pai, da sua mãe. Se você cuida, você pode saber que ele vai ter mais resultados, que ela vai ter mais resultados, porque o cuidado ele provê essa condição, esse clima ideal para o crescimento. Você pode ver que na zona rural, quando você cuida de uma planta, ela floresce. Se você abandona ela para lá, ela vai morrer, ela vai secar, ela vai ser comida por algum tipo de praga, porque inevitavelmente, quando você não cuida, você realmente entrega aquilo ali para ser destruído. Depois, o seu cuidado vai potencializar milagres na sua família, no seu casamento. Você vai ver que enquanto Arão e Ur estavam ali amparando as mãos de Moisés, aquilo que não era possível acontecer, aconteceu. A vitória de Israel, um povo que não tinha experiência em batalhas, contra um rei experiente em batalhas, contra os amalequitas, que tinham soldados valentes. Eles conseguem vencer, eles conseguem sobrepujar aqueles inimigos, porque eles tiveram o tipo de cuidado espiritual que eles precisavam para ter essa vitória, não apenas no nível da guerra, mas no nível da batalha espiritual. Saiba disso, tem muitas batalhas que os seus filhos travam, que a sua mulher trava, que o seu marido trava, que não é no nível físico, humano e emocional. Muitas dessas batalhas estão no nível de guerra espiritual, e eles precisam desse tipo de cuidado para que eles vençam juntos com você, para que essa vitória aconteça dentro da sua casa. Bom, em terceiro e último lugar, nós precisamos reconhecer o valor de cada pessoa, né? O valor daquelas pessoas que estão construindo uma história junto conosco. E isso é muito mais do que uma obrigação, é um santo chamado. Então, reconhecer o valor da pessoa que está construindo uma história junto com você, junto comigo, junto conosco, é muito mais do que uma obrigação. É um chamado santo. Eu quero te mostrar um texto bíblico que está em Hebreus, no capítulo 6, versículo 10 e 11. E o texto diz assim: porque Deus não é injusto. A palavra injusto aqui é adikos. Deus não é injusto, ou adikos, para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para completar, ou para a completa certeza de esperança. Vamos ler mais uma vez, e eu quero destacar alguns termos gregos que são importantes serem observados. Deus não é injusto, adikos. Deus não é injusto. A palavra injusto é adikos, para esquecer. A palavra esquecer aqui é epilatestai. Essa palavra epilatestai, ela vai nos trazer um significado muito interessante, não só de esquecer, mas de negligenciar. A palavra esquecer pode ser um problema de falha de memória, de algum tipo de lesão cerebral, algum problema até de saúde. Mas a palavra negligenciar tem a ver com comportamento, tem a ver com o ato de decidir esquecer. Então, Deus não é negligente, é isso que o texto está dizendo. Deus não é injusto, porque justiça tem a ver com o caráter, com a natureza de Deus, e Deus não é negligente, tem a ver com como Deus se comporta com o seu povo.
Ele não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado. A palavra cuidado é spoldei. Mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. A palavra cuidado aqui é spoldei, e ela significa velocidade, pressa, diligência, seriedade e entusiasmo. Esses termos são muito interessantes no texto, porque eles vão mostrar o seguinte, olha, o caráter de Deus não mudou. Deus não é injusto. Deus é justo. Deus é o justo juiz de toda a terra. Deus age com retidão. Deus age com justiça. Então, você não está sendo esquecido no seu relacionamento com Deus. Não é possível ser esquecido por Deus. Deus não esquece do papel dele, da obrigação dele, do dever que ele tem como Deus de cuidar daqueles que ele criou, daqueles que ele chamou. Então, tire da sua cabeça a possibilidade de ser esquecido por Deus. Deus não esquece, porque esquecer afetaria a natureza dele. Então, ele não é injusto. Deus não esquece. Deus não é injusto. A natureza de Deus não permite que ele seja injusto, porque a natureza dele é que ele é o justo juiz de toda a terra. Ele não esquece. Essa palavra, muito importante, esquecer nesse contexto. Deus não se comporta de forma negligente com aqueles que ele criou. O caráter de Deus não muda. Não importa em que circunstância nós estejamos vivendo, ou nós estamos vivendo. Deus não muda. Ele não é negligente com o seu papel. Tem pais negligentes, tem maridos negligentes, tem mães negligentes, tem pais adotivos negligentes, mas não existe Deus negligente, porque Deus é comprometido com aqueles que ele cria, com aqueles que ele chama para cumprir o seu chamado. Agora, junto com isso, Deus está dizendo, olha, aquilo que você fez não ficará esquecido, aquilo que você faz não ficará no esquecimento. Ou seja, Deus usa aquele tipo de evento que aconteceu quando você se dedica à sua mulher, ao seu filho, ao seu marido, ou até à obra de Deus, para servir como depósito na sua conta, no seu nome, para que você seja recompensado por ele. Então Deus não esquece, Deus é Deus que recompensa, por isso ele não esquece. Além disso, ele fala o seguinte, olha, em contrapartida, nós desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado. Mas quando ele fala de mesmo cuidado, a palavra spoldé é interessante porque, como mesmo cuidado, ele está dizendo o seguinte, o mesmo cuidado que Deus tem. E é um nível muito alto. Ele está dizendo, olha, o seu padrão, a sua referência de cuidado com os membros da sua família não é baseado no vizinho, não é baseado num membro, num parente que você tem que é mais dedicado à família. Não. Ele está dizendo o seguinte, esse cuidado que eu devo dar aos membros da minha casa, ele precisa ser equivalente ao cuidado de Deus. Ou seja, Deus não é injusto para esquecer, você também não deve ser injusto e esquecer do compromisso, da dedicação, da história que está sendo construída com a sua família. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo cuidado tem que estar relacionado com o desejo de ser rápido, de responder rapidamente, de ter pressa, diligência, seriedade, compromisso, entusiasmo em demonstrar como Deus o cuidado para com os membros da sua família. Essa é a melhor maneira de você entender essa colocação do texto. Ele não está dizendo para você ser Deus dentro da sua família, mas ele está dizendo para você ter pressa, correr diligentemente, entusiasticamente para cuidar daqueles que Deus confiou a você. Porque essa é a natureza de Deus. É assim que Deus é. E você também foi chamado para ser. Então, cuidado não é apenas uma questão de manter as memórias do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, ou de quem ele é, do que ele fez. É uma questão de justiça. Se eu não cuido, eu estou sendo injusto, porque quem ama, cuida, quem ama, educa, quem ama, se importa, quem ama, dá atenção. Então, eu sou chamado para cuidar, eu sou chamado para dar atenção. Se eu ponho um filho no mundo, eu tenho o papel não só de dar comida e casa para ele, eu tenho o papel de formá-lo para que ele seja aquilo que Deus projetou para que ele seja.
Se eu caso com a minha esposa, eu tenho compromisso de cuidar dela. Eu não tirei ela da casa dos pais dela para ter uma vida pior do que ela tinha lá. Ela tem que ter uma vida melhor. Por melhor que ela seja, ela precisa estar muito mais amparada emocionalmente, espiritualmente. Da mesma maneira, eu não posso, se você é uma mulher, você não pode ter trazido esse marido para o relacionamento com você e abandoná-lo nesse relacionamento. Então, Deus não esquece. E se Deus não esquece, você também, eu também, não devo esquecer. Nós não devemos esquecer daquilo que nossa esposa, né, ou o seu marido, se você é mulher, daquilo que o seu cônjuge, ou seu pai, ou a sua mãe, ou seu sogro, ou a sua sogra, ou seu filho, né, ou filha, daquilo que ele fez, daquilo que ele doou, do sacrifício que ele demonstrou, do compromisso de entrega, de renúncia, as perdas que ele sofreu para fazer parte dessa família e dessa história. Então, por amor a você, por amor à sua família, ele tem participado de todo esse envolvimento, dessa construção de uma história que a sua família está construindo. Então, não esqueça. Deus não esquece, você também não deve esquecer. Além disso, se você não esquecer do valor do seu cônjuge, se você prestar atenção naquilo que ele é, naquilo que ele tem feito, se você cuida dos membros da sua família e reconhece esse valor de forma prática dentro do seu casamento, inevitavelmente você se torna parecido com Deus. Isso é uma das maneiras mais fáceis de você ter intimidade com Deus do que 10 horas de oração por dia. Tem muitas pessoas que pensam assim, olha, se eu orar 10 horas por dia, eu vou andar com Deus. Mas às vezes ele ora 10 horas por dia, ou ela ora 10 horas por dia, mas dentro desse nível de espiritualidade que Deus espera de nós, essa espiritualidade ética, dos relacionamentos dentro de casa, a pessoa anda com o diabo dentro de casa. Ela não anda com Deus, porque ela negligencia, ela esquece, ela não dá atenção, ela não cuida dos órfãos e das viúvas. Então, nesse ponto, ela conhece a Deus na oração, mas Deus não a conhece nos relacionamentos práticos dela dentro de casa. E aí, eu quero terminar com uma história rápida, porque esse texto vai nos dizer em Hebreus capítulo 6, que o desejo de que nós manifestemos o mesmo cuidado que Deus manifesta com seus filhos é para que a gente tenha completa certeza da esperança. E aí teve um sobrevivente do Holocausto, ele era um austríaco, e ele era neurologista, psiquiatra, filósofo, escritor de um livro muito famoso, além de outros, que é o Viktor Frankl. Esse homem, ele sobreviveu ao Holocausto, e quando ele estava no Holocausto, ele fez questão de observar como as pessoas se comportavam lá dentro. Ele tomou notas, com todas as privações e dificuldades, ele acabou sobrevivendo ao Holocausto, junto com muitos outros. E ele termina essa experiência escrevendo um livro chamado Man's Search for Meaning, que significa homens procuram significado, ou o significado que os homens procuram, né? E ele trabalha esse tema dizendo o seguinte, que a maior busca humana é a busca por significado. E na observação dele, lá no campo de concentração, ele percebeu o seguinte, as pessoas que tinham esperança, as pessoas que acreditavam em alguma possibilidade de futuro, apesar daquele sofrimento, das câmaras de gases, dos milhares de corpos que eles tinham que jogar nas valas todos os dias e enterrar, alguns morrendo, alguns já mortos, alguns vivos, mas com algum tipo de debilidade física. Então, mesmo com toda essa dificuldade, ele percebeu o seguinte, aquelas pessoas que tinham alguma perspectiva de futuro, que tinham alguma mínima esperança, elas sobreviviam mais tempo e elas encontravam força para cuidar das outras pessoas que ainda estavam vivas, de dividir algum pouquinho de comida, de compartilhar um pouquinho de algum tipo de recurso para aquecer naqueles invernos intensos austríacos. Então, essas pessoas com um pouquinho de perspectiva de futuro conseguiam ajudar os outros, conseguiam cuidar uns dos outros. E aí, essa é uma coisa muito interessante da Bíblia, porque o que nos motiva a cuidar uns dos outros é que nós sabemos que a vida não termina aqui.
que a vida não é a extinção da raça humana, ou que a morte não é a extinção da raça humana, que a vida é muito mais do que limitada a esse plano físico e terreno. Nós temos a perspectiva de eternidade que não é mínima, que é muito grande, que é muito ampla, que é muito rica, que nós recebemos por meio de Cristo. Então, essa nossa perspectiva da eternidade, essa nossa perspectiva de esperança que as Escrituras nos dá, deve nos levar a cuidar primeiramente daqueles que estão dentro da nossa casa e depois de todos aqueles que Deus nos chamou para cuidar, mas começando de dentro de casa, porque a Bíblia vai nos dizer que aqueles que negligenciam os de casa, especialmente os de dentro de casa, estão negando a fé e são piores do que os descrentes. Eu teria mais para dizer sobre isso, mas terminando, Anne Frank também foi uma das que enfrentaram o Holocausto e morreu no ano de 1945, ainda jovem, se eu não me engano, com 13 anos. Mas ela tem o Diário de Anne Frank e tem também muitos outros textos escritos por ela. Ela se tornou uma autora conhecida depois de morta. E essa menina, de tudo que ela disse o seguinte: olha, ninguém nunca se tornou pobre ao doar. Se você doa, se você se doa, se você se sacrifica, se você se coloca à disposição para não ser um negligente, alguém esquecido, alguém que se importa com a sua família, inevitavelmente você vai enriquecer nessa experiência à medida que você constrói uma família forte, uma história abençoada. Eu oro para que essa estação do cuidado, essa estação permanente do cuidado, não seja como as demais estações que nós temos, que tem início e fim todos os anos, que ficam indo e voltando, mas que seja uma realidade permanente na sua vida, na sua experiência, na sua caminhada,